From our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite desejo ler no 5º capítulo do livro de Gálatas. 5º capítulo do livro de Gálatas. E eu, irmãos, se prego obras, se prego legalismo, porque sofro perseguições. Então, a ofensa da cruz acabou. Agora estamos vivendo um momento da história em que muitas pessoas estão com medo. Lemos as manchetes nos jornais, ouvimos o noticiário da televisão e nos perguntamos quando a Terceira Guerra Mundial pode acontecer. Estamos orgulhosos de nossos militares no exterior e do heroísmo que eles exercem no mundo inteiro. Mas, sabe, tive o privilégio de ser amigo do escritor John Steinbeck. Ele escreveu o Gospel of Watch, que se tornou famoso. E um dia, John me deu a cópia de uma carta que ele recebeu de Adlai Stevenson, que na época era candidato à presidência dos Estados Unidos. Adlai Stevenson escreveu: há uma inquietação nervosa, há uma fome, uma sede, um anseio por algo desconhecido. Talvez seja moralidade. Depois, a violência, a crueldade, a hipocrisia sistemática de um povo que tem demais. Parece que a América está nesta condição. Temos muitas coisas. Eles gostam de passar horas e gastar dinheiro sentado na frente do sofá para trazer alegria para a sua alma. Se eu quisesse destruir a nossa nação, disse Stevenson, eu daria muito, eu os colocaria de joelhos, de uma forma miserável, gananciosa e doente. Principalmente estou preocupado com a imoralidade cínica do meu país. Eu não acho que se pode sobreviver dessa forma. E a menos que uma catástrofe nos atinja, estamos perdidos em nossas atitudes. Estamos atraindo uma catástrofe para nós, porque derrotamos na natureza. Não podemos conquistar em nós mesmos. Agora, eu cometi um erro. John Steinbeck escreveu essa carta para Adlai Stevenson e ele me deu uma cópia dela. Mas o que me tocou foi o que vencemos na natureza. Nós conseguimos chegar na Lua. Mas então, mais tarde, com todo o avanço científico que está acontecendo, ele disse: não podemos conquistar a nós mesmos. Então, o mundo inteiro essa noite procura uma resposta. Um líder europeu foi citado nos jornais dizendo: se o diabo oferecer uma solução para os problemas do mundo, eu o seguirei com prazer. Estamos ficando desesperados. Emil Brunner uma vez chamou a cruz de Cristo de o escândalo do cristianismo. E porque a resposta para todos os nossos problemas se encontra ao pé da cruz. Se apenas nos arrependêssemos dos nossos pecados e nos voltássemos para a cruz, lá encontraríamos a resposta para os nossos problemas pessoais, nossos problemas corporativos, nossos problemas nacionais e internacionais. Mas veja, temos que lembrar que 800 anos antes de Cristo ser crucificado, o profeta Isaías escreveu que ele foi rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A expressão, a ofensa da cruz, soa muito estranho aos nossos ouvidos atualmente. Porque olhamos para as torres de nossas igrejas, sejam elas católicas ou protestantes, e vemos a cruz. Está gravada em nossas Bíblias, é um enfeite em nossos pescoços, é um emblema de arte dos poetas, e isso é bom. Mas tornou-se sentimental, um interesse romântico pela cruz. Mas o que realmente representa essa ofensa? É um lugar onde Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado pelos homens, tornando-se uma pedra de tropeço. Torna-se um escândalo para homens e mulheres. Isaías, em sua visão profética, diz:
Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Paulo, muitos anos depois de Cristo, descobriu que a cruz provocou escárnio e despertou o antagonismo de homens e mulheres em todos os lugares. Agora, por que a cruz é uma ofensa? Você já pensou nisso? Por que é uma ofensa? Primeiro, é uma ofensa porque condena os males do mundo. Você vê Herodes, o rei Herodes não gostou da cruz porque ele estava vivendo em adultério. E a cruz condena a sua imoralidade. E se você vem a Cristo, você tem que deixar esse tipo de vida. Você tem que mudar seu modo de viver. Então Herodes não gostou da mensagem da cruz. A cruz aponta para ele e diz: Herodes, você tem que deixar essa mulher. Você está vivendo em pecado. Pilatos, o governador, não gostou da cruz porque foi influenciado pela multidão. Ele era um covarde. Estava com medo de defender o que era certo. A cruz o condenou. Há um mês, nosso principal jornal fez uma pesquisa entre seus milhares de leitores. E a pesquisa era: se você pudesse escolher uma pessoa para um jantar, se você pudesse escolher um personagem da história da humanidade para um jantar, quem você escolheria? Você sabe que nenhum líder proeminente escolheu Jesus Cristo? Alguns escolheram Pilatos, Helena de Troia, Sócrates. Por que não incluíram Jesus Cristo, o Senhor da história, o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Aquele que morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Por que não o incluíram? Eu acredito que sei por quê. Por causa da ofensa da cruz. A resposta da Bíblia é clara. Por causa da ofensa da cruz. A cruz condena o meu modo de vida pecaminoso e eu não gosto disso. Paulo escreveu aos Coríntios: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas são loucura e se discernem espiritualmente. Veja, nós somos pessoas naturais. Você que está fora de Cristo, se você realmente não conhece a Cristo, você pode estar em uma igreja, mas você não conhece a Cristo. Você é chamado de uma pessoa natural, cujas mentes foram cegas pelo diabo, cuja vida é controlada pelas paixões, ganância e luxúria desse mundo. E a cruz aponta o dedo para você e o condena, não você pessoalmente, mas os seus pecados. Condena seus pecados porque Cristo te ama. Ele te ama e vai te perdoar. Ele vai te limpar. Ele vai mudar você. Ele morreu por você, mas isso condena seus pecados e o seu modo de viver. Em Romanos diz que a mente carnal e natural está em inimizade com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. As nossas mentes são controladas por algo que não é o Espírito de Deus. Elas são controladas pelo pensamento desse mundo. Nós temos a mente carnal e a cruz nos condena. E a cruz diz que isso é errado. A cruz diz que você deve parar e mudar a sua maneira de pensar. Você deve se arrepender de seus pecados. E não gostamos de fazer isso. E no caso de Judas, a cruz o condenou à sua ganância, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quantas pessoas aqui nessa noite não são gananciosas? Pensamos nos ricos como gananciosos, mas isso não é verdade. O rico pode ser ganancioso e o pobre também. Um pobre pode ser ganancioso também. A ganância toca a todas as fases da vida. Atinge todas as raças e classes sociais e todos os status da sociedade econômica do país e do mundo, porque podemos ser gananciosos, queremos o que a outra pessoa tem, ou desejamos ser como ela. E pensamos, se pudéssemos ganhar dinheiro, se pudéssemos ganhar mais dinheiro, seríamos felizes. Mas o materialismo não oferece felicidade. E então havia multidão. A cruz condenou a multidão porque a multidão era indiferente. Diz: sentados, eles observavam.
Ele está morrendo na cruz, sofrendo e sangrando, morrendo. E a cruz condenou aquela indiferença. E há muitos de vocês aqui esta noite que estão aqui somente por curiosidade. Você é indiferente, mas isso não te incomoda. Você tem responsabilidade por sua alma e seu espírito que viverá daqui a 1000 anos. E a decisão que você tomar essa noite vai determinar aonde estará daqui a 100 anos. Mas você é indiferente a ela. Você não se importa. Algum dia você vai se importar, mas será tarde demais. Você precisa vir a Cristo essa noite e se certificar de que está pronto para se encontrar com Deus. A cruz condena toda desonestidade, luxúria, ganância e imoralidade. E não gostamos de ser perturbados em nossos pecados. E essa é uma razão porque a cruz se torna uma ofensa. Quando Paulo se apresenta ao governador Félix, a mensagem ardente da cruz condenou Félix a ponto de ele tremer. E ele disse: quando eu estiver em um momento oportuno, vou chamar você. Mas ele nunca chamou. E essa é a indicação de que alguns de vocês vão dizer esta noite: haverá outra oportunidade, outra hora, outra chance. Quando eu ficar mais velho, quando eu acertar as coisas com a minha esposa, quando eu estiver vivendo melhor, quando eu estiver em uma posição melhor, eu irei a Cristo. Algum dia, mas não agora. Não posso pagar esse preço agora. Talvez quando eu estiver mais velho eu consiga. Pode nunca haver outro momento conveniente. Você só pode ver quando o Espírito Santo estiver falando e te atraindo. E o Espírito Santo está falando e te atraindo esta noite, nesse estádio, em resposta para as orações de milhares de pessoas em todo o país. Sim, a pregação da cruz pode fazer você tremer e ficar pálido quando o convite for feito. Mas você não vem porque sente que precisa fazer algo para se preparar. Existe um livro do professor Donald Perry. Ele diz que a velhice não é a fase religiosa da vida. Geralmente pensamos em pessoas idosas abraçando a religião, mas isso não é verdade. Como a velha avó que estava lendo a Bíblia, a neta foi questionada por um amigo que disse: o que a sua avó está fazendo? E a netinha disse: bem, ela está estudando para as provas finais. E muitos de nós pensamos assim: quando eu ficar mais velho, quando as coisas se ajeitarem, quando eu ficar mais maduro, eu darei a minha vida a Cristo. Mas ele disse que a velhice não é a fase religiosa da vida. Se existe uma fase de desenvolvimento que acontece com crianças, é de 7 a 9 anos. Ele disse que se existe uma idade religiosa em nossas vidas, é entre 7 e 9 anos. E eu noto que, em todas as cruzadas que realizamos, que a idade em que as pessoas se apresentam para receber a Cristo é entre 18 e 22 anos. Essa parece ser a idade do compromisso. Essa é a idade que estamos assumindo um compromisso sobre vocação, casamento e valores da vida. É nessa idade que assumimos um compromisso com a religião. E então, diminui até chegar na casa dos 50 anos. Em uma cruzada, poucas pessoas além dos 50 anos vêm a Cristo. Por quê? Porque você endurece o seu coração. E a Escritura diz que você pode endurecer tanto o seu coração que quando o Espírito fala, você não consegue mais ouvir. Sua consciência está morta. Ela precisa ser despertada. E quando você vem a Cristo, sua consciência é vivificada. Loyola, o fundador dos jesuítas, afirmava que se você não alcançar uma criança até os 7 anos, nunca mais poderá alcançá-la. É melhor você vir a Cristo agora, não importa qual seja a sua idade. Se Cristo está falando com você esta noite, venha. E você que está assistindo pela televisão, pegue o seu telefone e ligue para o número que aparece na sua tela. Há um conselheiro esperando para falar com você e te ajudar a assumir o seu compromisso com Cristo agora, enquanto é tempo.
Nunca haverá um momento mais conveniente do que este. Ora, quem sucedeu a Félix chamava-se Festo, e Paulo pregou a Festo o evangelho, e Festo disse: Paulo, você é um louco, algo aconteceu com o seu cérebro, você estudou demais. E quantos de nós dizemos quase a mesma coisa para aqueles que vêm a nós e pedem para que venhamos a Cristo? Você é um fanático. O rei Agripa disse que depois ouviria Paulo. Você quase me convenceu a me tornar um cristão. Ontem à noite, Cliff usou aquela música no final, quase no reino, quase persuadido, mas a Escritura nos ensina que é pela pregação da cruz que chegamos a Cristo. Não podemos convencer ninguém a entrar no reino de Deus. Nós não podemos convencer ninguém a entrar no reino. Não posso usar palavras intelectuais de argumentos para levá-lo ao reino de Deus. O Espírito Santo faz isso quando a cruz de Cristo é apresentada. É assim que a cruz de Cristo passa por todos os séculos, levando o seu julgamento inabalável sobre as vaidades, orgulhos, ódios, ganâncias e prazeres e luxúrias autoindulgentes e concupiscências de homens e mulheres. E diz: você está errado, você é um pecador, e nós não gostamos disso. Torna-se uma consciência para o mundo. As Escrituras dizem: os homens amam as trevas porque as suas obras são más. A cruz lança luz sobre as suas obras e eles não gostam disso. E então, há uma segunda razão. Eu acredito que é porque a cruz é uma ofensa. A cruz é uma ofensa porque o sangue foi derramado lá. Em Levítico capítulo 17 diz que a vida da carne está no sangue, e eu te dei sobre o altar para fazer expiação pelos seus pecados, pois é o sangue que faz expiação pelo pecado. Agora, as pessoas zombam da cruz e zombam de Cristo, do cristianismo e dos cristãos, porque falamos sobre sangue. Mas a Bíblia está repleta de tópicos de sangue, do Gênesis ao Apocalipse. E eu me formei na faculdade de antropologia e escrevi a minha tese final sobre o tema sacrifícios de sangue em todo o mundo. E nunca encontramos uma tribo, ou povos, ou qualquer lugar do mundo que em algum momento não praticasse sacrifícios de sangue. Agora, onde eles aprenderam isso? Eles o praticam hoje em muitas partes do mundo. Sacrifícios de sangue é oferecido ao Deus ou aos deuses. Por quê? Porque Deus disse desde o início, quando ele matou aqueles 2 animais, e o sangue foi derramado para que pudesse vestir Adão e Eva, depois que eles pecaram e ficaram nus diante de Deus. Ele estava ensinando que o único acesso a ele era pelo sangue. E quando Caim e Abel vieram, ele aceitou o sacrifício de Abel, ele rejeitou o sacrifício de Caim. Caim trouxe uma oferta de vegetais, Abel trouxe um sacrifício de sangue e Deus aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. E Caim ficou zangado e com ciúmes e matou o seu irmão, porque o sangue é a maneira de nos aproximarmos de Deus. Agora, o que o sangue significa? Por que Deus escolheu algo tão feio e revoltante quanto o sangue? Sangue significa vida. Quando o sangue vai, a vida vai. Cristo ofereceu a sua vida na cruz pelo derramamento de sangue. E a Bíblia ensina que é o sangue que faz propiciação. Esse é o propiciatório, é o ponto de encontro entre Deus e o homem. É o que cobre os nossos pecados. É na cruz de Cristo que somos recebidos como filhos libertos de Deus no reino eterno de Deus. Você só pode vir pelo caminho da cruz, onde o sangue foi derramado. É o sangue da propiciação ou cobertura. É o sangue também da redenção. Apocalipse 5:9. E entoavam um novo cântico dizendo: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Pense naquele momento em que estaremos na presença de Deus. E em terceiro lugar, é o sangue da remissão ou perdão. No 9º capítulo de Hebreus diz: E quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Você não pode ser perdoado sem derramamento de sangue. E então, é o sangue da reconciliação. Efésios capítulo 2, versículos 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso nos reconcilia com Deus. Você vê que a Escritura diz que estamos em inimizade com Deus. Isso significa que Deus está em guerra conosco. Podemos nos encontrar ao redor da mesa da paz. É o sangue que nos une e quebra a inimizade entre mim e o meu vizinho, entre mim e o meu familiar. Talvez tenha ocorrido problemas entre nós, mas a fé em Jesus Cristo pode nos unir. Porque a fé em Cristo é reconciliadora. Ele é o príncipe da paz. E então, é também o sangue da justificação. Romanos capítulo 5, versículo 9. Justificados pelo seu sangue, fomos por ele salvos da ira. Pense nisso, salvos da ira. Agora, Deus é um Deus de ira, e sua ira será derramada sobre este mundo e sobre você, se você estiver longe de Cristo. Mas o sangue pode parar a ira de Deus. O sangue que ele derramou na cruz traz a justificação, e justificação significa como se você nunca tivesse pecado. Você pode imaginar uma coisa dessas? Como se você nunca tivesse pecado? O seu coração fica tão branco quanto um lírio diante de Deus, como se nunca tivesse cometido um pecado. Suponha que eu fosse perfeito desde o dia em que nasci até o dia em que morrer. É exatamente isso que significa justificação, como se eu nunca tivesse pecado. E então é o sangue da paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20, temos paz por meio do sangue da cruz. Não seria maravilhoso se o mundo se curvasse aos pés da cruz e agora pudéssemos ter paz em nosso mundo? É também pelo sangue que nos achegamos a Deus com ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. O sumo sacerdote só poderia vir a Deus uma vez por ano. Podemos ir a qualquer momento do dia, como crentes, ousadamente na presença de Deus, por causa do sangue que foi derramado na cruz. É também o sangue da purificação. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sim, eu cometo pecado. Alguns pecados eu conheço, outros não. As coisas desse mundo podem me afetar e preciso de uma limpeza todos os dias. E me foi prometido que o sangue está disponível todos os dias para me purificar dos pecados cometidos ou omitidos. Você conhece Jesus Cristo? Você o aceitou? E em terceiro lugar, a cruz de Cristo é uma ofensa porque exige um novo estilo de vida onde Cristo é o Senhor. Sim, quando você vem a Cristo, deve haver uma mudança em sua maneira de viver. Jesus Cristo disse: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso significa negar as minhas próprias ambições e desejos egoístas, luxúria, ganância e tomar a minha cruz. O que isso significa? Significa que você está disposto a seguir e morrer por Cristo. Ele está indo para a cruz. Isso significa que você está disposto a voltar para as aulas, voltar para a sua vizinhança, voltar para os seus negócios, para o seu local de trabalho e dizer para os seus amigos que você está seguindo a Cristo. Você toma sua posição com Cristo, mesmo que isto seja impopular, mesmo que eles passem a rir e a zombar de você. Você defende a Cristo e nunca se envergonha dele. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Você nunca se envergonha dele. Você sabe, muitos se irritam com as restrições da vida cristã. Nós recusamos e desistimos do que a cruz condena. É evidente que muitos querem o Cristo da cruz, mas não a cruz de Cristo. Queremos as bênçãos do cristianismo sem compartilhar as labutas, sacrifícios que estão envolvidos, e a crucificação pode ser dolorosa. Não é popular nem agradável,
para o velho eu morrer, mas esse é o caminho para a vida de Cristo e a vida dirigida pelo Espírito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E finalmente, a cruz às vezes é uma ofensa porque é o único caminho de salvação e não oferece alternativa. Exige muito de todos os homens e de todas as mulheres. Se eu fosse você, eu acertaria as contas com Deus. Posso pregar para você ritualismo, obras, ordenanças e a ofensa da cruz cessará. A ofensa da cruz surge principalmente do fato de que a cruz condena todos os outros meios de salvação. Não há outro caminho, nenhum outro meio onde você possa encontrar o perdão dos seus pecados, a paz permanente e encontrar aquele algo mais que você está procurando há muito tempo para organizar a sua vida. Mas você não tem total certeza do seu relacionamento com Cristo. Você não consegue dizer, tenho a certeza, sei ao certo. Você gostaria de dizer. Você quer se livrar dessas dúvidas. Vou pedir que você venha nessa noite e se acerte com Jesus Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Centenas de pessoas fizeram isto essa semana. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha. Fique em frente dessa plataforma. Depois que você vier, vou dizer uma palavra para você. Vou fazer uma oração com você e dizer sim a Cristo. Nós vamos esperar por você agora. Não deixe passar mais um momento antes de assumir esse compromisso e decisão por Ele. Certifique-se antes de ir para casa. Apenas levante-se e venha. Como todos nós estamos em atitudes de oração, por aqueles que Deus está falando com eles esta noite. Venha rapidamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo as dublagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você que está assistindo pela televisão, você pode ver que dezenas de pessoas estão vindo aqui em Oklahoma City fazer seu compromisso com Cristo para encontrar paz, a segurança, a alegria que Cristo promete e a certeza da vida eterna. Você também pode assumir esse compromisso aonde estiver, em sua casa, em um bar, em um hotel, em qualquer lugar. Aceite Jesus Cristo, que Deus o ajude a fazer esse compromisso nessa noite e certifique-se de ir na igreja no próximo domingo.